Oi, gente, Roberto Rilubiscaro aqui. O documentário anglo-alemão Cabaré Eldorado, o alvo dos nazistas, é muito importante, né, porque ele ilumina um pedacinho da história da Segunda Guerra Mundial, que é bem pouco comentada. Ele é fascinante, útil, muito bem feito, porém um bocadinho enganador, mas no bom sentido. Pelo seguinte, ó, a gente imagina que a gente vai ver a história do Cabaré Eldorado, né? Só que na verdade a gente não, porque a gente não sabe quem que fundou, a gente não, eles não vão dizer, por exemplo, que ali se apresentaram nomes importantes como a Marlene Dietrich, né, que foi uma atriz e cantora alemã muito importante da época de ouro do cinema. Depois ela foi para Hollywood, fez filmes lá, virou diva, musa. Que o escritor britânico Christopher Isherwood era frequentador assíduo. Isso depois foi usado lá em 1970, nos anos 70, como inspiração para o filme Cabaré, né, estrelado pela então famosa Liza Minnelli, filha da Judy Garland. Tá? Também não é falado no documentário que o Eldorado tinha várias portinhas espalhadas por Berlim, né? Não uma só, como a gente é levado a crer, porque na verdade aquele lugar é usado como um símbolo, né? Mais do que... eles estão interessados na circunstância, como que uma cultura, né, que floresceu durante os anos 20 em certos lugares de Berlim, foi repentina e brutalmente silenciada, morta, com a ascensão, com a tomada de poder dos nazistas, tá? Só que antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Eles usam várias imagens de arquivo e usam também reconstituição. Nesse caso, eles, com atores, né, eles reconstituem o que eles achavam que era o clima do cabaré. Eu, particularmente, gostaria de saber se não havia mais imagens, né, fotos reais, fotos mesmo do lugar, e não porque às vezes eu achava que não combinava direito as imagens. São dois diretores, tá? Eu fiquei sabendo. Um é responsável pela parte das fotos e imagens de época e o outro responsável pelas reconstituições. Para mim dava um aspecto um pouco gritante a diferença, assim, mas isso só é um gosto pessoal. Então é assim, através dessas fotos, reconstituições, imagem de vídeo e tal, eles mostram que havia vários lugares, aí o centro eles colocam então o Eldorado, em Berlim, nos anos 20, que a comunidade LGBTQIA+, lá, se reunia e podia ser o que né? Então eles dão muito também tempo para os trans, que geralmente eram esquecidos, né? Até mesmo nas coisas mais bem intencionadas. Então fala de gays, lésbicas e pessoas trans. E como que eles tinham essa liberdade, só que essa liberdade era só naqueles lugarzinhos que eles tinham, porque na sociedade em geral mesmo, era bem homofóbica e o Hitler e os nazistas usaram isso, né, para abafar essas pessoas, porque, por exemplo, eles tinham a ideologia de uma raça superior, né? Então tinha que ser loiro, de olhos azuis, mas para você ter gente loira de olhos azuis, você tem que procriar. Bom, então aí pessoas que não procriam não são muito bem-vindas, né? Então aí os gays, os deficientes físicos e boa parte dessa história ficou abafada durante décadas, porque depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, quando teve lá a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, a homossexualidade continuou sendo reprimida. Aí as pessoas não iam mais para o campo de concentração, só que as histórias horríveis pelas quais elas passaram durante o período da guerra tal, foram simplesmente silenciadas e elas podiam ser presas, né? Não morria no campo de concentração, mas as histórias foram silenciadas, então imagina o tanto de coisa que se perdeu e também podiam ir para a cadeia. E aí eles pegam, né, o documentário pega algumas pessoas, né, que a gente vendo gostaria que cada uma ganhasse um documentário específico. Por exemplo, você pega o Magnus Hirschfeld, que tinha um instituto de sexualidade muito importante. Por exemplo, esse Magnus, isso não é dito no documentário porque não dá tempo, né? Não é sobre ele. Mas ele chegou a fazer um filme mudo sobre pessoas trans, né? Eu sei porque eu já tinha visto algumas coisas antes disso, para estudar, inclusive minha dissertação de mestrado,
tese de doutoramento, eu tive que ler essas coisas. Então, isso não está dizendo lá, mas olha como é interessante essa história, né? Um dos colaboradores do Hitler, né? Então, era um nazista gay. Então, ele achava que só porque ele era amiguinho do Hitler e grandão na hierarquia nazista, ele estaria seguro. Não, não estava seguro. Ele foi um bobo, né? Por quê? Porque não adianta você se juntar ao inimigo. É isso que o documentário está falando, né? Na verdade, eles fizeram isso meio que para dizer, ó, toma cuidado que isso pode acontecer de novo, ou toma cuidado para ver com quem que você se junta, com que bando que você vai andar. E aí, claro, eles vão contando essa história, né? Eles tiveram a sorte, a gente teve a sorte, de eles encontrarem ainda um sobrevivente. Então, claro, você vai ter as fotos das pessoas que morreram, você vai ter depoimentos, né? Por exemplo, de um tenista, né? Lá, que era o sonho de consumo nazista, loiro, de olho azul, só que ele não era hétero, e aí então ele tinha um relacionamento poliamoroso com uma mulher e um homem, então, e aí, por isso que eu falei, dá vontade de que cada uma dessas histórias tenha um documentário em si, mas como um apanhadão geral, eu acho que é um bom começo, eu acho que está bem feito, tá? E para mostrar que como tudo aquilo de repente, acabou de uma noite para outra, de uma hora para outra, toda aquela suposta liberdade era mentira, né? Eles não tinham essa liberdade. Se eles tivessem, não teria acontecido o que mostrou no documentário, eles não teriam ido para o campo de concentração depois. Tudo aquilo era falso, era postiço, né? Uma lei, né, o que está dizendo no documentário, uma lei pode ser, que é sancionada hoje, um governante que não gosta dela, um congresso, não sei que não goste dela, pode revogar essa lei, né? Então o que precisa ter é aceitação plena. É isso que o documentário está advogando. Muito legal, sim. Eu acho que é uma coisa que muita gente não conhecia, né? Não conhece, e que agora está à disposição nesse documentário da Netflix. Bem, bem legal. Tchau.